Os ventos da economia mudaram em Brasília. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. Estamos aí num dia que, se tem algo a se comemorar, é quem está na área econômica. E a gente tem que lembrar que todos nós estamos na área econômica. Porque as decisões econômicas que saem de Brasília, elas repercutem e refletem na vida de todos nós. Portanto, é um bom dia. Ontem houve uma novidade com relação a uma pesquisa que saiu, a Genial Quest, com números que realmente mostram que o mercado financeiro, Rio e São Paulo em especial, estão enxergando diferentemente as últimas medidas que foram tomadas de Brasília, com bons reflexos para a economia do país. Além disso, houve também ontem a troca de 2 diretores do Banco Central. Houve a entrada de Gabriel Galípolo e também de Ailton Aquino. E aí, Rodolfo, esses novos ventos na capital federal, ventos econômicos que estão soprando? É impressionante essa pesquisa do Instituto Quest, com essa avaliação aí a respeito da atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Quest faz uma pesquisa periódica ouvindo 94 analistas do mercado financeiro, os chamados Faria Limers, né? Aquelas, enfim, as pessoas que circulam ali na famosa Faria Lima, que é o centro do pensamento econômico-financeiro do país em São Paulo. Mas lembrando, também houve o pessoal do Rio, a turma do setor de petróleo e gás, a turma da energia e também alguns banqueiros que ficam no Rio de Janeiro. São 94 personalidades do mercado financeiro que são ouvidas periodicamente para se ver como é que elas estão avaliando a economia brasileira. E realmente os números impressionam pelo salto na popularidade, na confiança dessas pessoas com relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No primeiro momento dessa pesquisa, são 3 momentos. No primeiro momento dessa pesquisa, só 10% desses 94 diziam ter confiança no Haddad e aprovar a atuação dele. No segundo momento, isso pulou para 26%. E agora, na pesquisa de julho, Alexandre, essa confiança pulou para 65%. E é importante a gente ressaltar, Rodolfo, como você está dizendo, que esta mudança aconteceu em apenas 45 dias, um período muito curto, que se deve justamente a todo o empenho que o ministro da Fazenda tem feito com relação às chamadas mudanças ou reformas da área econômica. E uma percepção: Fernando Haddad era muito visto em São Paulo como um prefeito apenas, ou seja, um político. Ele está sendo enxergado agora como um técnico, e um técnico responsável. Exatamente, né? Eu acho que o que mostra isso é que no início havia uma grande desconfiança com relação a como o Fernando Haddad iria se comportar. O Fernando Haddad não é economista, o Fernando Haddad é um advogado de formação, professor de ciência política da Universidade de São Paulo. Nunca tinha atuado na área econômica antes, a não ser, claro, como administrador. Ele foi ministro da Educação, né? E depois foi prefeito de São Paulo. Então, não se sabia muito qual era o pensamento econômico do Fernando Haddad, e essa turma temia que ele tivesse aquele tipo de pensamento que eles chamam de heterodoxo, né? Que admite que pode ter um pouco de inflação, né, para fazer as coisas na área social, que é o pensamento de parte aí da esquerda. E o Fernando Haddad tem demonstrado ao longo desse tempo que não, que é um sujeito preocupado com as questões fiscais, preocupado com os gastos, e ele foi então ganhando confiança desse grupo. Agora, tem um outro dado ali, Alexandre, que eu acho que é importante, que é o seguinte: acho que talvez havia também uma grande desconfiança sobre se o governo iria conseguir fazer essa pauta econômica andar, né? E aí, quando se percebe que a pauta econômica andou, essa confiança melhora. Porque tem uma outra tabela aqui que pergunta exatamente isso: qual era a capacidade do governo de aprovar a agenda no Congresso Nacional. Quando o negócio começou,
23% achavam que sim, que o governo ia poder aprovar. Aí teve aqueles rolos com o Arthur Lira. Começou, né, o Arthur Lira derrubar tudo, nada passava, essa confiança caiu para 10%. E ela pulou de volta para 27% agora. E tem uma questão aí muito importante que você ressaltou. A questão da gastança. O grande medo, o grande temor do mercado e de todos nós, cidadãos brasileiros, é que o governo fosse irresponsável, no sentido de que querer entregar muita coisa da área econômica gastaria mais do que o permitido e acabaria gerando uma inflação. Esse grande temor foi completamente acabado pelo Haddad. O Haddad conseguiu demonstrar para o mercado e para o país que ele consegue manter a política econômica, fazendo a chamada política social sem inviabilizar o país financeiramente. E aí vem uma coisa muito interessante, Rodolfo. Numa das tabelas também abaixo mostra, apesar da grande confiança hoje gerada ao ministro da Fazenda, a mesma confiança ainda não foi refletida no presidente Lula. Exatamente. O mercado não confia ainda no presidente Lula, mas confia no seu ministro da Fazenda. Exatamente. Se a avaliação positiva do Haddad é maior do que a negativa, isso não acontece no caso do presidente Lula. Agora, tem aí uma série de reflexos que eu acho que são importantes, Alexandre, porque acaba que isso projeta também na expectativa que essa turma tem com relação à economia. Então, lá na primeira rodada dessa pesquisa, 78% achavam que a economia não ia melhorar nos próximos 12 meses. Agora esse percentual caiu para 21%. E o percentual daqueles que acham que vai melhorar, que era só 4% na primeira pesquisa, subiu para 53%. Esse número é impressionante, porque é o chamado caminho certo ou caminho errado. Ou seja, o mercado acha, quase que empatado, que de fato o governo está no caminho certo. E com essa mudança tão grande nos últimos meses, ou melhor dizendo, no último mês e meio, sem o arcabouço fiscal ter sido aprovado, é importante, e a reforma tributária concluída no Senado, a tendência que se projeta é de um otimismo ainda maior. Exatamente. Por exemplo, 100%, ou seja, todos os ouvidos acham que a taxa de juros vai cair. Né? E boa parte acha que vai cair já agora na próxima reunião do Copom. Existe uma outra turma que acha que vai ser em setembro. De qualquer maneira, só para vocês entenderem, os mais otimistas dão agosto, os mais pessimistas dão setembro. Portanto, 100% dá como certa a queda da taxa de juros, seja num mês ou seja no outro. Agora, o importante é a gente estar com o nosso reloginho aqui que não para de correr, e é interessante falar, porque nós, durante toda a campanha eleitoral no ano passado, ressaltamos aqui e levamos em consideração uma frase que ficou muito famosa, que é daquele Carvalho, que trabalhava para o Bill Clinton nos Estados Unidos. A famosa frase, abre aspas, a economia estúpido, fecha aspas, quando perguntado o que é o anseio da população, ou seja nos Estados Unidos, no Japão, na África e no Brasil, a questão econômica é que manda. E o governo Lula sabe disso. O presidente Lula está mal avaliado, não tem confiança, mas ele sabe. Se ele conseguir fazer as entregas econômicas, a questão com relação a ele se reverte. É exatamente isso, né? Então é assim, é um final de primeiro semestre que acaba sendo muito bom para o governo, né, com essas perspectivas, as aprovações na Câmara, né, e todo esse processo que se reflete nessa pesquisa, né? Então vamos ver agora como é que começa o segundo semestre e se o governo consegue continuar nessa balada aí, vai ficar bom, né? Temos muita coisa ainda a falar, gostaríamos, mas o nosso tempo estourou, Rodolfo Lago. Temos que encerrar daqui agradecendo a sua audiência e a sua paciência. É isso aí, muito obrigado aí pela audiência. Se gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva aí nos nossos canais. Até amanhã, muito obrigado. Até amanhã, gente.